Bom dia, Pai do Senhor. Hoje é dia 15 de julho de 2024, né? Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando pela palavra do Senhor, amém? E quem vos fala aqui hoje é a missionária Nadir Albano, que São Paulo tá friozinho hoje. Uma segunda-feira fria, essa semana promete, né? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora em que na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas e pelos meus pecados que são em número, Pai. Eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, tudo você tem fé da minha pessoa. Nessa hora também, meu Deus, eu apresento a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado, Pai, ouvindo essa palavra, que o Senhor possa estar indo de encontro, Pai, curando, libertando, salvando. Se tiver alguém enfermo, Pai, se tiver alguém lutado que perdeu um ente querido, que o Senhor possa estar consolando nessa hora, derramando bálsamo. Senhor, visita as nossas crianças também, Pai, que estão de férias aqui em São Paulo. Guarda as nossas crianças, cobre com teu sangue, ajuda, Pai, aquelas crianças que são abusadas fisicamente, mentalmente, Pai, que sofrem abusos, Pai. Nossa, vários tipos de abuso, Deus, faça justiça, Pai, guarda. Muitos não entendem por que de tanta maldade. Satanás aproveita, Pai, para querer destruir a infância dessas crianças. Mas nessa hora eu te peço, Pai, entra com justiça, livra do pedófilo, livra da bala perdida, do homem mau, violento, sanguinário, livra, Pai, dos maus feitores. Guarda as nossas crianças nessas séries, Pai, tanto os bebês, os pequenos, os adolescentes, os jovens, as crianças, guarda, Pai. Guarda que eu te peço em nome de Jesus. E as crianças também, Pai, que moram na rua, que não tem um lar, Pai, que suas famílias foram despejadas, que estão na rua, visita, Pai. Ah, Senhor, nesse tempo frio não tem uma cama, não tem a coberta, não tem nada. Oh, meu Deus, tem misericórdia dessas famílias, Pai. Prepara abrigos, lares, para que essas famílias possam estar se alojando, meu Deus. É o que eu te peço neste dia, em nome de Jesus. Aquele idoso também, Pai. Senhor Deus, está sendo maltratado, abusado, espancado. Aquele idoso está sendo roubado. Meu Deus, faça justiça nesse dia. Mulher em cárcere privada, mulher, Pai, que está sofrendo abusos psicológicos. São tantas situações. Pai de família que está desempregado, que não tem o que botar na sua mesa. Mãe solo, Deus, visita os hospitais. Visita aquela família que está esperando no leito, Senhor. São tantas necessidades. Visita a nossa nação. Esses três poderes executivos e judiciário do nosso país é o que eu te peço neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, Jesus. Amém. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, você sabe que a gente está numa maratona de Hebreus, né? E hoje a gente vai estar meditando em Hebreus 5. E vamos ver o que Deus tem para falar comigo e com você. Amanhã a gente vai meditar em Hebreus 6, assim sucessivamente até terminar o livro de Hebreus. O livro de Hebreus não é um livrinho pequeno, mas é um livro acho que tem mais ou menos 15 capítulos, né? Mas ele é enriquecedor, né? 15 não, tô vendo aqui ele tem 13. O importante é que a gente medita e aprenda da palavra do Senhor, tá? Que o próprio Espírito venha ministrar aos nossos corações, a mim e a vocês. Diz assim: todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens, designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Aí ele fala que assim: ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso oferecer sacrifício por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo, ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus. Como de fato foi Arão, da mesma forma Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E diz no outro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àqueles que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, e sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora mais uma vez, Pai, eu te peço, Senhor Deus, que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer, que essa palavra maravilhosa que o Senhor está colocando no meu coração para ministrar a mim e ao teu povo, Senhor, que ela venha ser uma fonte de água viva. Deus, que eu não venha falar aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor vai falar aos nossos corações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus, amém, amém. A palavra do Senhor, ela, só um minutinho, ela vem nos relatar, né, que
todo sumo sacerdote escolhido dentre os homens é designado para representá-lo em questões relacionadas a Deus e apresentar suas ofertas e sacrifícios pelos pecados. A gente sabe que o sumo sacerdote, né, era um cargo que tinha duas qualificações específicas, tá? Tipo assim, mas como assim, missionária? O candidato precisava ser escolhido dentre os homens, primeiro. E assim, além dele ser escolhido, é, ele tinha que estar capacitado, né? Ele tinha que estar capacitado é, é, para representar o povo diante de Deus, né? Ele tinha que ter uma vida com Deus, né? Ele tinha que ter uma responsabilidade, tinha que ter uma vida íntegra, né? Até que me lembra, sabe, de quem? De Zacarias, o pai de João Batista. A palavra do Senhor diz que havia sempre um sorteio de quem ia entrar, né? E ali naquele ano, Zacarias foi sorteado, ele entrou, e eles deixavam uma cordinha, porque caso o sumo sacerdote não estivesse com uma vida com Deus, eles puxavam, ele era fulminado na hora, né? E ali, Zacarias, quando ele foi, ele saiu mudo, né? Que Deus falou que ia nascer João Batista, né? Então, assim, e ele tava demorando, né? Então, eles colocavam um sininho na roupa, assim, também. Enquanto a pessoa se movimentava, eles ouviam esse sininho aí que representava que Deus não tinha ainda fulminado, né? Então, e ele também deveria ser chamado por Deus, que é o mais importante. O sumo sacerdote tinha que ser chamado por Deus, né? Então, duas qualificações aí que não poderia deixar passar batido. A gente lembra de Arão, né? Você lembra que a vara de Arão floresce? Depois que... Ai, gente, como é o nome dele? Tá lá em Números. Rejeitou o chamado Levítico. A rebelião de Datã. Datã, Corá. De Datã. Então, assim... só para confirmar aqui, mas eu acho que é isso mesmo. Ele rejeitou o chamado Levítico e ele achava que Arão e Moisés, né, queria mandar demais, babibi bobobó. Então, a gente vê que Deus ali não ficou satisfeito com o que ele fez, né? Aí, quando é mais ou menos no 16, deixa eu ver aqui onde é que é. Miriam, Arão, é 16, a rebelião de Corá, Datã e Abirão, é isso mesmo, número 16. Então, eles fizeram ali uma rebelião. Então, assim, eles eram escolhidos, porque vinha, né, Deus tinha escolhido a família de Datã para... que eles eram levitas, né? Representava ali, cuidava do templo, ele rejeitou, né? Rejeitou o chamado, né? Então, assim, aí foi quando a árvore de Arão floresceu ali, né? Teve toda uma rebelião, toda uma contenda. E ali Arão passou a ser, além de sacerdote, ele passou a ser líder dos levitas também, né? E é assim, gente, as coisas do Senhor é assim, né? Me fez lembrar disso porque tão estranho da rejeitar o chamado de Deus. Igreja, é muito difícil quando alguém rejeita o chamado de Deus, né? Eu morro de medo. Eu relutei, né? Mas rejeitar assim, falava, Senhor, não dá, não quero, né, pra mim. Mas aí você vê que não tem jeito, né? Hoje eu me orgulho, hoje eu tenho muito orgulho, né, de ter sido chamada, ter sido escolhida por Deus desde o ventre da minha mãe para ministrar a palavra. Eu não sei fazer outra coisa, não sei ministrar a palavra, não sei pregar, visitar, orar pelas almas, né? Às vezes eu sei que eu fico em falta, eu falo assim, Senhor, eu fico em falta com as pessoas e tudo, porque às vezes é muita gente e às vezes eu não acabo dando conta, né? Agora Deus, o nosso Deus, ele ouve a voz de cada um. Ele conhece a voz de cada um de nós, assim, ele não pede, né? A voz de todos nós ele ouve, graças a Deus por isso. Mas, então a gente vê que tinha que ter, o candidato, ele tinha que ter essas qualificações, né? Ele ser escolhido, né? Dentre os homens ali, né? Os homens tinham que escolhê-lo, né? E, e ele tinha que estar sendo capaz de ser representado diante de Deus, ele tinha que ser chamado por Deus também, né? São as qualificações de um sacerdote. E Jesus fez tudo isso, né? Ele é o sumo sacerdote. Então, vamos continuar. No 12. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento. Aqui é no 2. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Então, assim, porque o homem é falho, né?
Então, por isso que eles faziam o sacrifício tanto para ele como para os outros, né? Porque é uma oferta de sacrifício, né? É uma oferta de sacrifício e, e não tem conhecimento, se desviam porque o homem ele é falho mesmo, né? Muitas vezes tem um pecado intencional, um pecado não intencional, tem um pecado intencional. E assim, a gente pode falar de um pecado intencional aqui. A gente pega o sacerdote Eli, ele sabia do pecado dos filhos dele, mas ele não repreendia, né? Então ele sabia ali que os filhos dele enfiavam o garfo, comiam as carnes do sacrifício. E assim sucessivamente. São muitos, né? Mas eu tô só lembrando de um aqui. No 3. Por isso, ele precisa oferecer sacrifício por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Então, ele tem que estar oferecendo esse sacrifício sempre. E ninguém, aqui ó, no 4, ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus. Como de fato foi Arão, da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Então, é bem assim, né? Ele não foi porque ele quis, né? Mas ele foi escolhido, ele foi chamado, ele foi escolhido por Deus. Então, gerou. Então, Arão, né? E a gente falou de Arão aqui, né? Da vara que floresceu, que Datã, né? Corá também. Aí ele já era sacerdote, depois ele passou a ser levita também, né? Contei de Datã por causa da rebelião de gente que rejeita o chamado e não pode, né? Porque é uma honra, né? Ser escolhido por Deus. Mas você não pode falar, eu sou sacerdote, eu sou o sumo sacerdote, mas é Deus que tem que escolher, né? Então, no dia de Cristo, o cargo de sumo sacerdote ali, na época de Cristo, lembra que eu já até falei que tinha dois sacerdotes? Nossa, me esqueci agora, tá lá na época de Herodes. Tinha o sacerdote. Acho não tá em Mateus, se eu não me engano, isso, né? Tinha dois sacerdotes. Um do povo, um dos judeus e um do. Como é o nome? E um do rei, né? É que agora eu não me lembro, né? Ai, meu Deus do céu. Olha, a gente vai pregando, Deus vai mostrando tanta coisa. Se não me engano, acho que tá em Mateus. É que eu não lembro agora, né? Anás e Caifás, entendeu? Eram dois sumos sacerdotes, Anás e Caifás. E não podia ser, né? Era só um, né? Tinha Anás e Caifás. Me fez lembrar agora, mas tá em Mateus. Eu acho que tá em Mateus, mas eu. Então, de tão corrompido que estava o sacerdócio, né? Naquela época. Então, aí Cristo veio, porque já não tinha mais, a podridão já tinha tomado conta, né? E Cristo veio para fazer a diferença, né? Então, o cargo sacerdotal estava muitas vezes na mão de famílias, e era passado assim, eles faziam o que queria, né? Então, quando chega no 6 aqui, e diz no outro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, porque Jesus ele foi o quê? Escolhido, né? Ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Esse Melquisedeque, ele tá lá, se eu não me engano, ele tá no Velho Testamento, acho que em Gênesis, né? Que sim, em Gênesis. Primeira vez que é falado dele, né? Até que é dada a oferta, a primeira oferta para ele, né? E, e ele representava Cristo, né? É a oferta. A primeira oferta foi dada para ele. Então é muito interessante, porque Cristo ele não tomou para si a glória, né? E o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que tipo, ele não tinha pai nem mãe, não sabia a geração dele, mas era um sacerdócio eterno que representava Cristo, né? Então, aí diz no 7 aqui assim, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àqueles que o podiam salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Então, Cristo, ele se deu totalmente por mim e por você, né? Embora ele sabesse do cálice do sofrimento, ele não titubeou, mas ele teve que tomar, ele tomou, né? Pela sua própria vontade, a vontade do Pai, para se cumprisse, né? Assim, devido ao sofrimento de Cristo, foi coisas assim horríveis, né? A gente sabe
um massacre, né? Cristo foi massacrado, foi mutilado, foi moído, né? Então, assim, mas a gente sabe também que o Pai o salvou da morte e o ressuscitou. Isso, por isso estamos aqui. Então, é algo muito maravilhoso, né? A gente vê o cuidado de Deus, né? Para com o povo dele, né? Para comigo, para com você. Porque nós não somos nem merecedores. Eu tô falando com você, mas aí Deus fica me chamando para ir lá, para falar certinho onde tá aqui o sacerdócio de Melquisedeque para vocês. Eu não consigo, sabe? Se eu não me engano, acho que é 14, 15. Ai, Jesus, deixa eu ver aqui. Aí você tá pregando e vai. É aqui, ó. Gênesis 14, 17. Melquisedeque abençoa Abraão, né? Eu falei Moisés, desculpa, mas parece que eu falei alguém. Mas é Abraão, né? Que Abraão abençoa, né? O rei de Salém. Então, assim, Melquisedeque, Gênesis 14, tá? Então, já representava a tipologia de Cristo. A gente vê aqui no 8, assim, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Então, Cristo sofreu e ele obedeceu, né? E ele foi aperfeiçoado ali por mim, por você, né? Mediante os sofrimentos de Cristo, a saber a sua tentação no deserto que ele já havia passado e muitas outras situações, a sua experiência penosa da cruz, né? Ele fosse o eterno Filho de Deus. Ele foi, ele era e ele é e sempre será. Mas era necessário, como um filho encarnado, aprender a obedecer, né? Então, você vai mostrar. Ele veio, ele obedeceu, ele foi tentado, mas continuou sendo Deus, né? Então, assim, ele não foi desobediente, ele foi um filho abençoado, né? Então, assim, e as tentações que ele enfrentava foram coisas horrorosas, mas ele permaneceu firme. Ele não fracassou como Adão, né? Que caiu, né? Ali junto com Eva, ali, né? No paraíso. Então, assim, eita, aleluia. Jesus, ele é perfeito. A sua humanidade de Cristo aqui na Terra, ela foi completa e foi aperfeiçoada, né? Na cruz, né? Tomando a eterna redenção. Então, assim, é maravilhoso. Igreja, não tem descrição para falar desse Cristo, desse Deus maravilhoso. Então, olha só que tremenda que nova. E uma vez aperfeiçoou-se e tornou-se fonte de salvação eterna, né? A perfeição de Cristo... Ah, não, vamos no 9 aqui. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, né? Aqui, ó, no 9. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Então, o segredo sempre com Deus é obedecer, né? Então, assim, a humanidade toda, né, foi aperfeiçoada na cruz por Cristo, mas nem todos querem obedecer. Nem todos querem obedecer. Nem todos, né? Muitos rejeitam, né? Mas a perfeição foi na... Gente, é maravilhoso demais, né? Então, a gente vê que Cristo ali... Nossa, gente, é maravilhoso, assim, né? A eterna redenção. Isso está pedindo para mim, para você obedecer, né? Não fazer parte de falcatrua, de mentira, de engano, de roubo, de perseguição. É só isso. Cada vez que a gente rejeita, o inimigo ele fica furioso. Lembrei da vinha de Nabote. Domingo que eu fui na igreja foi pregado sobre isso, sobre herança, né? E herança é algo que faz a gente tirar a gente do sério, né? A gente vê ali que o marido de Jezabel, Acabe, queria a vinha de Nabote. E Nabote falou assim, não vou vender a herança do meu pai, né? Então o diabo, ele quer roubar aquilo que Deus tem pra mim e pra você. E qual é o maior projeto de Deus pra mim e pra você? É a salvação. E o diabo, ele quer roubar, né? E ele rouba bonitinho de quem não obedece a Deus. Mas para quem obedece, meu filho, a gente é apedrejado. Nabote, ele foi apedrejado, foi caluniado, foi morto, mas, né? Mas Deus, ele vê todas essas coisas. Igreja, não é fácil. A gente passa por situação que a gente fala, Senhor, cadê a justiça, né? E a gente vê aqui no 10 que diz assim, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A gente viu Melquisedeque ali em Gênesis 14 e Abraão, né? Então a ordem de Melquisedeque era superior, né? Era uma ordem superior, né? Mas Cristo, ele foi superior ao Melquisedeque em tudo, assim, né? Tipologicamente falando, né? Porque a sua humanidade foi completa, tanto na vida, na terra, como na cruz, né? Então, assim, é algo maravilhoso. A gente não tem nem como agradecer, porque Cristo, ele se tornou a fonte da redenção, né? A fonte da salvação. Nossa, Cristo, ele é maravilhoso, né? Ele diz aqui no 11, advertência contra a apostasia. Vamos lá? Diz assim, quanto isso, temos muito que dizer. Ó, no 11. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar.
porque vocês se tornaram lentos para aprender, né? Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus, né? Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Então, vocês estão precisando da palavra, mas vocês estão como se fosse criança, né? Como menino, como assim? Mas por quê, né? Porque a gente vem falando aqui um pouquinho, né, do sacrifício de Cristo, né? Então, o eterno sacerdote de Cristo de Melquisedeque, né? Nós temos o quê? Temos para aprender, né? A obedecer, a obediência, né? De Abraão ali, né? Em fazer uma oferta ali. Primeiro pode dizer assim, primeiro, né? Referente ao dízimo, né? Que ele daria o dízimo, né? Então, tem muitos cristãos que não progridem na vida porque não querem obedecer, né? E aí se torna o quê? Lento espiritualmente, mentalmente preguiçoso, não buscam, não jejuam, não tem vontade, não tem, né? Eles querem só assim, eis que te dou um carro, eis que te dou a chave disso, eis que... Mas não procuram fazer nada, né? São totalmente meninos e Deus, ele não quer isso, né? Ele quer que a gente venha nos alimentar dele, da fonte da vida que é Cristo, né? No 13 diz assim, quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, né? Como assim se alimentar de leite, né? Leite, a criança, né? O nosso bebezinho, ele se alimenta de leite, porque ele não tem dente, não consegue mastigar, né? Então, você não vai ser recém-convertido sempre. Chega uma hora que a gente tem que crescer. Tem gente que quer ser sempre recém-convertido, sabe? Ele não quer crescer, não quer ter compromisso, não quer jejuar, não quer ler a palavra, não quer sacrificar, fazer sacrifício. Ai, como assim? Sacrifício é matar carne para ficar o espírito, fazer um jejum. Deixar de fazer aquilo que você gosta para glorificar a Deus, né? Então, isso torna-se o quê? A gente imaturo, né? Então, quando a gente passa a dar os primeiros passos como criança, como cristão, a gente, na casa do Senhor, a gente vai crescendo. Então a gente chega uma hora que a gente precisa do alimento sólido, que é a palavra, que é uma busca, que é a gente, né, como eu posso dizer assim, entrar de cabeça no evangelho, na palavra, buscar cada dia mais a presença de Deus, né? Para quê? Para nos tornarmos aptos, né? Ele diz aqui no 16, mas o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Então, assim, tem gente que vai estar na igreja e não vai conseguir discernir nunca, sabe? O inimigo rouba, o inimigo... Uma pessoa, a mentalidade de uma pessoa que pega a sua própria casa e dá uma igreja. O que é isso? Pega o seu carro, sabe? Tira o dinheiro do seu aluguel e dá. Gente, Deus não quer isso, né? Ele não quer que a gente venha ter essa mentalidade infantil, né? A gente tem que crescer. E crescer na graça e no conhecimento, lendo a palavra de Deus. Uma pessoa que faz isso, ela nunca teve um encontro com o Senhor, né? Ela tá sendo manipulada e acha que tá servindo a Deus. Não tá, isso é triste, igreja. A gente vê muito disso, né? Então, a gente vê também que quando nós somos adultos, que a gente progride na vida, né? Principalmente espiritualmente falando, né? A gente aprende que a doutrina do Senhor, ela é uma doutrina de arrependimento, é uma doutrina que a gente tem que ter fé em Deus, né? A gente não vai basear a nossa vida em coisas, em meninice de homem, né? Em manobras, em, como eu posso dizer, massa de manobras, né? Daquilo que o homem quer que você seja, mas não, você vai ter uma vida espiritual madura, você vai crescer, né? Você vai ter juízo e discernimento daquilo que é certo perante o Senhor. E discernir tanto o bem quanto o mal, né? Isso aí é para quem é uma pessoa física e espiritualmente madura, não uma criança, né? Porque uma criança não consegue discernir, não consegue fazer. Por exemplo, né, se você é uma pessoa maliciosa, uma pessoa malandra, né? Que infelizmente tem muitos malandros da fé, você manipula a palavra. Eu falo por mim. Uma vez, eu sempre lembro dessa situação, que uma vez há mais ou menos uns 20 não, eu já tinha Miele. Eu tinha Miele já. Uns 14 anos atrás, por aí, 13.
eu fui, tinha muito um culto, né, aqui em São Paulo, era um avivamento, tipo, do carnaval, alguma coisa assim. E eu fui, né, com meu esposo e o meu filho e tal. E ali eu tinha naquela época R$ 20. E ali um certo pastor subiu lá no altar e começou a fazer uma lavagem cerebral e contar a história triste dele, bibibi, bobobó. Mas ele tá com Rolex, ostenta e tudo, né? E aí o que que acontece? Peraí. E aí, menina, esse irmão fez uma lavagem cerebral. E ali o povo. Ai, vocês dão relógio, vocês dão corrente dali. Gente, uma coisa absurda, né? E ali eu acabei dando esses R$ 20, né? Depois meus filhos, ai, mãe, paga uma coca pra mim. Eu não tinha, irmão, né? Então, assim, e olha que eu já li a palavra, estudava, mas eu não tinha, sabe? Ainda me deixei levar, assim, por essas, vamos dizer, palhaçada, safadeza, né? E até hoje, quando eu lembro desse pastor aí, eu falo, gente, ele é um pilantra, né? Um pilantra. E hoje eu sou psicóloga pela misericórdia do Senhor, né? E a gente vê, assim, a malandragem do povo nas coisas de Deus, né? Mas ele vai dar conta um dia das coisas que ele faz, né? Mas a gente não pode ser, menina, a gente tem que crescer, ler a palavra, saber que Deus tem muito mais para mim da fonte da vida para você, tá bom? Deus abençoe, fica na paz.